Boa tarde a todos, o meu nome é Sabrina Caetano, sou a diretora do curso profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade na ETPCO em Avelar. Fui desafiada pela ADECA para dinamizar algumas sessões relacionadas com a era digital e como as empresas podem combater esta fase menos boa, que é o Covid-19. Portanto, aqui estou eu. Nesta primeira página têm acesso ao meu e-mail, portanto, se surgirem dúvidas, não hesitem em contactar-me. Espero que gostem. Vamos começar por falar muito resumidamente da situação atual que o mundo atravessa, contextualizar aqui um bocadinho o porquê desta sessão, desta dinâmica e porquê. Porque as empresas, face à situação que o mundo atravessa, estão a sentir economicamente alguns efeitos. E estes efeitos acontecem porquê? Porque as pessoas estão a viver momentos maioritariamente menos bons. O medo, ou seja, as pessoas estão assustadas com a situação, há um menor contacto, isto é, as pessoas ficam em casa, há uma menor interação social. E o que é que isto leva ao medo e ao menor contacto? Leva a uma desmotivação. Porquê? Porque as pessoas estão menos positivas, ora seja por terem alguma situação de Covid nas suas famílias ou em alguma pessoa conhecida, ou por muita gente ter sofrido alguns cortes salariais, ou simplesmente pelo isolamento, pelo facto de as pessoas não terem uma interação social, não haver um convívio, seja com familiares, com colegas de trabalho, enfim. As razões são inúmeras para estes momentos menos positivos e o que é que isto gera? Gera menos compras, gera um menor consumo por parte das pessoas, o que consequentemente, claro, resulta em resultados menos positivos para as empresas, menos vendas. Portanto, face a isto, face à situação atual menos positiva que estamos a viver, o que é que eu quero com esta dinâmica? O que é que eu vos pretendo transmitir? Pensamentos positivos, portanto, não vamos falar sobre o quão problemático é este vírus. Vamos focar-nos em ser positivos, em incentivar as pessoas, as empresas, a quê? A superar este problema. E por isso aqui, inicialmente, o que eu vos apresento são algumas atitudes que devem ser assumidas para começarmos a trabalhar de uma forma mais positiva. Então, devemos começar por evitar partilhar e consumir conteúdo negativo. O que é que se vê muito nesta era digital, né? Principalmente nas redes sociais? As pessoas a partilharem casos de mortes, situações que aconteceram na região. Nós já sabemos como é que está o mundo. Nós assistimos às notícias diariamente, aos números, às estatísticas, mas vamos fazer por nos focarmos em coisas boas e em aspectos positivos. Depois, devemos também construir uma visão positiva sobre o futuro. Ok, nós sabemos que o agora, que o nosso presente não é como queríamos, não está a ser tão bom como queríamos, como seria se não tivesse acontecido esta pandemia. Mas vamos focar-nos que se trabalharmos e tentarmos aplicar estratégias diárias, as coisas vão melhorar. Pouco a pouco vamos conseguir. E depois, uma última atitude que pode ser assumida: focar num ponto. O que é que isto quer dizer? Ao longo desta apresentação, eu vou mostrar-vos inúmeras estratégias e é normal que não consigam aplicar todas na vossa empresa, que não consigam aplicar tudo aquilo que eu vos vou sugerir no vosso negócio. Mas sejam conscientes e foquem-se naquelas que consideram execuíveis, que faça à vossa realidade, faça à vossa empresa, faça à vossa área de trabalho, conseguem aplicar. Isso é o mais importante. Feita esta introdução sobre a situação atual e as atitudes para assumir, vamos falar de duas palavras muito importantes: o preço e o valor. Porquê é que estas palavras são tão importantes? Porque são elas que definem o comportamento do consumidor junto de nós, junto da nossa empresa ou do nosso produto. Então, o preço e o valor são coisas diferentes e todas as empresas têm de saber distinguir estas duas palavras. Se não souberem distinguir, por muitas estratégias, por muito que leiam, por muitos vídeos que assistam, não vai ser possível chegar ao coração do cliente.
E então eu vou-vos explicar de forma muito simples a diferença entre estas duas palavras. O preço é aquilo que se paga, é aquilo que o consumidor está disposto a pagar por um produto ou por um serviço. O valor é o que se recebe, é aquilo que, por exemplo, eu ganho ao investir num determinado serviço ou num determinado produto. E o que é que isto quer dizer? Perguntam vocês. Ok, então, eu pago um determinado valor por um produto, porque o valor que me é pedido me proporciona uma experiência boa, que eu acho que vale a pena, porque eu, enquanto cliente, estou disposto a pagar, neste caso estou disposta a pagar, para ter ou viver aquele momento. Vou-vos dar um exemplo prático. Comprar um bilhete para um concerto. Ok, aquele bilhete custa 100 euros. Ok, mas eu estou disposta a pagar 100 euros para ir àquele concerto. Porquê? Porque a sensação, o prazer, o momento que me vai proporcionar, na minha opinião, enquanto consumidor, vale a pena. Outro exemplo, comer num restaurante por 50 euros. Eu estou disposto a pagar 50 euros para ir consumir um bife naquele restaurante. Porquê? Porque a sensação que me dá, o prazer que me proporciona, na minha perspectiva, no meu pensamento, vale a pena. Eu estou disposto a investir, a pagar aquele valor, porque aquilo que eu recebo compensa, na minha opinião. Ok, então e agora vocês dizem, isto é tudo muito giro, mas nós queremos saber como manter o nosso negócio em Covid-19, em tempo de Covid-19. Ok, começamos por pontos muito simples que fazem toda a diferença. Manter uma presença online. É importante todas as empresas estarem presentes, conseguirem estar presentes no dia a dia, porque isso faz com que o cliente se lembre sempre que vocês estão ali e não só quando têm, entre aspas, uma porta aberta. Depois, muito importante também, adaptarem-se ao contexto. Ok, a minha empresa não era digitalmente ativa, era ativa, mas não o suficiente. Vamos intensificar. Fortalecer o negócio. Cuide dos seus clientes. No dia a dia, o que é que acontece maioritariamente numa situação normal? As empresas não têm tempo para se dedicar aos seus clientes. Há muito trabalho, passam o dia a dia a correr, a fazer entregas ou a atender pessoas na loja. O tempo livre é para organizar a documentação, portanto, não há tempo. Ok, agora há tempo. Agora temos tempo. Então, vamos fortalecer, vamos enviar uma mensagem, vamos mandar um e-mail incentivando a proteção, vamos partilhar um vídeo. O importante é vocês, enquanto empresa, mostrarem que se preocupam e que continuam a estar ali. Outra dica muito, muito importante, o top of mind. Quando eu falo em ténis de correr, qual é a marca que vos vem à cabeça? Quando falo em hambúrgueres, o que é que vos vem à cabeça? McDonald's ou Burger King? E se eu falar num refrigerante? Coca-Cola ou Pepsi? Ok, a ideia do top of mind é esta: é estarem na mente do consumidor. É um amigo ligar-vos e sugerir, por exemplo, pedir a sugestão de uma mercearia e vocês darem o nome da empresa X. É pensarem num pão maravilhoso e pensarem logo na padaria Y. Portanto, vamos trabalhar para estar na cabeça dos consumidores. É esse o nosso foco. Nos próximos slides, vou apresentar-vos algumas estratégias de como podem agir no mundo digital. Relembro, como já disse anteriormente, que o importante não é aplicarem todas estas estratégias, é pensarem no vosso foco, no vosso mercado, nos vossos clientes e aplicarem aquelas que considerem execuíveis. Nos próximos slides, vou apresentar-vos algumas estratégias de como podem agir no mundo digital. Relembro, como já disse anteriormente, que o importante não é aplicarem todas estas estratégias, é pensarem no vosso foco, no vosso mercado, nos vossos clientes e aplicarem aquelas que considerem execuíveis. Nos próximos slides, vou apresentar-vos algumas estratégias de como podem agir no mundo digital. Relembro, como já disse anteriormente, que
O importante não é aplicarem todas estas estratégias, é pensarem no vosso foco, no vosso mercado, nos vossos clientes e aplicarem aquelas que considerem execuíveis. Vamos começar por estratégias simples. Então, ser prático. O que é isto do ser prático? Cria uma história, aplica aquilo que faz e como isso pode ser uma vantagem. Para si pode ser um processo normal, porque está habituado a fazê-lo diariamente e não vê assim tanto a importância que ele tem. Mas dê a conhecer e mostre ao seu público que se preocupa e que quer ser transparente. Outra estratégia que pode ser implementada é a identificação. O que é a identificação? Converse com os seus clientes, identifique-se, apresente-se, espelhe aquilo que faz, aproxime-se, de maneira a encurtar a distância. Muitas empresas, pela dimensão que têm, às vezes o público nem conhece o patrão, nem conhece muitas das pessoas que lá trabalham. Isto é uma boa oportunidade para se darem a conhecer. Depois podemos apostar, por exemplo, no posicionamento. O que é isto? Normalmente é uma frase com um efeito que mostra como a empresa está posicionada no mercado. O que é que isto quer dizer? O que é que a distingue? Porque é que as pessoas devem comprar assim e não ao seu maior concorrente? Por exemplo, o sabão em pó Tide afirma lavar melhor. A Nike descreve, por exemplo, um dos seus ténis como os melhores para corrida. Isto quer dizer o quê? Que a Nike se está a posicionar como a melhor em ténis para correr. Quer dizer que o Tide, o sabão em pó, afirma ser o melhor para lavar. Ou seja, esta é a posição que as marcas estão a registar, estão a marcar, estão-se a posicionar num determinado patamar, numa determinada qualidade. E você? E a sua empresa? Qual é o seu posicionamento? Outra sugestão é investir nas curiosidades. O que são isto das curiosidades? Contar algo engraçado, apresentar uma história, um processo que tenha acontecido na sua empresa. Isto porquê? Porque as pessoas vão sentir-se parte, vão sentir-se importantes porque você partilhou que isto aconteceu. Por exemplo, não sei se sabem, mas o artista, o produtor e empreendedor Walt Disney, antes de criar a Disney, vendia aspiradores de porta em porta. Ok, muda alguma coisa? Se calhar não, mas é uma curiosidade que ficamos a saber, é uma novidade e por vezes pode ser engraçado e as pessoas associam aquela história, aquele processo, aquela situação engraçada, à empresa e é bom criarmos essa proximidade. Depois, ao nível da análise, imaginemos que aplica alguma destas estratégias que eu estou aqui a referir, ou uma das estratégias que vou apresentar a seguir, e algumas não resultam. Qual foi a estratégia que não resultou e porquê? É importante tentarmos perceber o que é que não teve impacto, porquê é que não teve impacto. Se foi a forma como falou, se foi a forma como fez a partilha dessa estratégia. Isto porquê? Porque as estratégias não são iguais para todos os clientes. Eu posso, enquanto cliente da sua empresa, gostar, mas o cliente Y pode não gostar, não dar importância àquilo que está a ser transmitido. E cada vez mais sabemos que os consumidores são todos diferentes e é importante conseguirmos chegar a todos. É muito importante. Os vídeos. Muitas das pessoas não têm ideia de como se fazem as coisas. Façam vídeos, partilhem detalhes de etapas de como fazer algo relacionado com a vossa empresa. Por exemplo, uma entrega. Desde o processo em que começam, imaginemos, a embalar um produto, até ao caminho, até à viagem, até chegar à vossa casa. Outro exemplo, uma frutaria.
fazer um vídeo do processo de como começa a plantação, de como nasce um morango, o que for. Para vocês que são da área, para vocês que trabalham diariamente com estas questões, pode parecer algo insignificante, mas para quem está de fora, para quem é vosso cliente, pode ser uma novidade e pode ser uma novidade interessante que alicia a pessoa a estar mais ligada ao trabalho que desenvolvem diariamente. Outra questão, a motivação. Há dias que quem está do lado de lá, que quem está do outro lado da plataforma digital, não pode não querer ver os vídeos, as análises, o que for. Pode querer ajuda, pode querer, pode necessitar de uma motivação, portanto, partilhe uma frase, uma dica que ajude a superar neste momento menos bom. Pesquise na internet frases inspiradoras. Nesta fase as pessoas vão gostar e pode ser um reforço importante que para nós até pode ser só uma frase, mas pode fazer a diferença no dia de alguém. Nós não estamos aqui só para vender, estamos aqui também, lá está, como eu já disse, para mostrar valor, para dar valor. E é nestes pequenos detalhes que se vê a diferença, lá está, que falámos inicialmente, entre o preço e o valor. Outra sugestão muito importante, e esta tem sido muito utilizada nos últimos tempos, principalmente desde que começámos em isolamento social, é as pessoas nas redes sociais realizarem lives. O que é isto dos lives? São normalmente vídeos em direto que permitem às empresas, maioritariamente, transmitirem alguma coisa que fazem no seu dia a dia. Posso-vos dar o exemplo dos ginásios, que têm dado muitas aulas online. Para quê? Para permitir às pessoas, através de casa, continuarem com as suas rotinas. Outro exemplo, ao nível da manicure, já assisti a empresas ensinarem em vídeo como é que se retira o verniz gel, como manter as unhas bonitas. Portanto, qual é a ideia aqui? É adaptar-se, claro, e mostrar a alguém que é bom. E agora vocês questionam-se, mas estando a fazer isso, podemos estar a perder clientes para o futuro. Não, vocês estão a dar valor aos clientes. Porquê? Porque estão a mostrar que, apesar de não estarmos juntos agora, apesar de neste momento eu não conseguir oferecer o meu produto ou o meu serviço, eu preocupo-me e não quero que você, enquanto cliente, que o meu cliente fique mal. E neste momento, não conseguindo estar com ele, não conseguindo encurtar esta distância, a minha preocupação é gerar valor, ok? Portanto, não pensem que estes lives, que estas demonstrações no futuro vos vão diminuir o número de interessados, porque não vão. Outra estratégia que eu aconselho é o antes e depois. O que é isto do antes e depois? Incentivarem os vossos clientes, aqui convém que sejam já clientes habituais com quem tenham alguma confiança, a partilhar transformações que tenham acontecido com os vossos produtos ou com os vossos serviços ou com as vossas dicas. Imaginemos, eu estava aqui a dar o exemplo do retirar o verniz gel e um cliente vosso, imaginemos que vocês fazem manicure, e um dos vossos clientes colocar, por exemplo, a mão antes e depois de ser feita em casa, de ser arranjada a unha em casa. Posso-vos dar outro exemplo. Eu resido em Figueiró dos Vinhos e desde que estou em isolamento social que comecei a fazer encomendas de mercearia, maioritariamente frutas e legumes, para casa. E o que é que eu faço todos os sábados no fim de receber o meu cabaz de legumes? Faço uma partilha em que demonstro, dou o meu testemunho da minha satisfação em ter recebido esta encomenda em casa, em apesar de estar em confinamento, eu conseguir ter acesso a legumes frescos, a variedades, à porta de casa, sem sair de casa, sem ter que contactar com ninguém, sem ter que colocar uma máscara. Portanto, é importante nesta fase o feedback e o boca a boca também é muito, muito, muito importante.
e não custa nada, clientes com quem mantenham alguma proximidade, que tenham alguma maior confiança. E o que é que isto faz? Faz com que, ao partilharem o testemunho deles, vão gerar mais partilhas e mais testemunhos e o feedback do vosso trabalho, mesmo que com esta distância, seja ótimo. Agora, uma brincadeira que eu dei o nome de popular. Contar uma história sobre um produto ou um serviço, por exemplo, o mais pedido na sua loja, uma especialidade. Imaginemos uma florista a falar da flor mais vendida durante o ano, uma florista falar do maior número de rosas que vendeu num dia, um restaurante, por exemplo, falar de o recorde de vendas de bifanas num dia, numa hora, enfim, aquilo que vocês acharem que é uma curiosidade engraçada, ou seja, que vai ter popularidade e que, por exemplo, no futuro até pode levar as pessoas a dirigirem-se ao vosso estabelecimento e pedir aquele produto. Imaginem, falarem da bebida mais vendida, e a pessoa, através da internet, vai ter acesso a esta informação, a esta popularidade e no futuro vai querer adquirir. Porquê? Porque, como o próprio nome indica, é popular, ok? Outra estratégia, oferta relâmpago. O que é isto de oferta relâmpago? Por exemplo, oferecer um produto ou um serviço de imediato, sem as pessoas estarem a contar, sem qualquer aviso prévio, mas que seja uma oferta aliciante. Imaginem, uma cabeleireira. O que é que acontece agora? Não consegue trabalhar, não consegue, não pode ir cortar cabelos ao domicílio, certo? Então, como é que ela se pode adaptar? Por exemplo, criar um conjunto de produtos para cabelos com caspa e fazer a entrega ao domicílio, garantir o envio por correio. Outro exemplo, uma mercearia, criar um voucher de, por exemplo, 2 euros, 3 euros para gastar, se o amigo Y recomendar ao amigo X e ele adquirir alguns produtos. Porquê? Porque estamos a dar uma vantagem e um privilégio ao cliente. O cliente vai assumir o quê? Que ganha 2 euros e não vai assumir, nem vai pensar que somos nós, empresa, que estamos a ganhar mais um cliente, que é o amigo X a quem ele recomendou. Portanto, mais uma vez, o que é que vai aqui destacar-se? O valor que vamos gerar ao cliente e não o preço que ele está a pagar, ok? Para terminar esta questão das estratégias, temos o equilíbrio. O que é isto do equilíbrio? Pode dar um exemplo de uma situação real que a sua empresa esteja a viver, ou simplesmente aconselhar, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Partilhar uma dica de como gerir o stress, de como agir em tempo de Covid. Eu posso estar-vos aqui a dar estas sugestões, mas vocês já praticarem algumas no vosso dia a dia que estejam a ser úteis, portanto, aproveitem o que está a ser útil e partilhem. E por último, uma foto antiga. Partilhar como começaram, relembrar como começaram, fazer um balanço entre o como era e como estão, ou seja, a nostalgia. Muitas pessoas podem ver essa fotografia e relembrar, imaginem, uma pastelaria que já existe de geração em geração. Ok, se calhar para jovens não tem tanto impacto, mas imaginem a vossa avó que conheceu o vosso avô, que era na altura o dono da pastelaria, e ao ver essa fotografia vai sentir uma nostalgia, vai achar engraçado. E mais uma vez, não se esqueçam, estamos a criar o quê? Valor. Muito bem. Isto tudo para vos dizer o quê? Que temos sempre, mas sempre, que nos colocar na perspectiva do cliente. É o cliente que faz o nosso negócio. Portanto, nunca se esqueçam, colocar no lugar do cliente. E vou fazer-vos agora 4 questões e se pelo menos uma das respostas a estas questões for negativa, o meu conselho é que repensem as estratégias de conteúdo que estão a utilizar para com o vosso público. Pergunta número 1. Eu conheço e entendo o que é comunicado? Ou seja, ao ver o que é comunicado, o que é partilhado,
pela empresa, o que é dito, eu compreendo a mensagem, eu consigo perceber o que é que eles querem dizer. Façam esta pergunta a vocês mesmos sobre a vossa empresa. Ok, eu estou a ver aquilo que eu faço no mundo digital. Eu consigo compreender o que me é transmitido? Eu consigo chegar à mensagem que me querem passar? Pergunta número 2. Eu gosto do trabalho que vejo? Quando eu vejo a minha presença digital, quando eu vejo a minha marca, na vista do consumidor, na perspectiva do cliente, eu gosto? Fico orgulhoso? Ou faço alguma crítica? Pergunta número 3. Transmitem-me confiança? Na perspectiva do cliente. E a confiança? Eu sinto-a quando olho? Sinto-me seguro? Eu vejo e quero comprar? Quero ter? Ou não? Ou vejo e procuro outra opção? Tento pesquisar um concorrente? E a última pergunta. Entendem o meu problema e esforçam-se por ajudar a ultrapassar? Ok, eu tenho um problema. Através da perspectiva que tenho enquanto utilizador, eu sinto que a empresa me tenta ajudar? Eu sinto que a empresa se esforça por me compreender? Ou sou apenas um cliente e o atendimento e o serviço prestado é tipo robô? Portanto, respondam a estas 4 perguntas e se pelo menos uma delas não for positiva, se na perspectiva do cliente sentirem que há aqui alguma coisa que não gostam ou que a resposta é não, repensem as estratégias, ok? Há alguma coisa que não está a funcionar da melhor maneira e deve ser feita de novo, ok? Portanto, o problema não está em vender ou não vender. O problema que normalmente acontece, os obstáculos que surgem, é em quê? É em não se criar, é em não se arriscar, é em não se focarem no cliente, não acrescentando valor, lá está. Relembro-vos do que falei logo no início, a diferença entre preço e valor. Não se posicionarem, lembram-se do posicionamento, do teaser? Não valorizar. O cliente quer se sentir importante, o cliente não quer ser mais um cliente, não quer ter um atendimento robô, quer se sentir especial. Portanto, não acreditar que vender tem o poder de transformar é a chave para o nosso negócio. Acima de tudo, temos que procurar perceber, temos que entender como é que vamos despertar a atenção. Vender é uma conexão e ajuda ao outro, certo? Porque se a pessoa não vir valor naquilo que nós lhe oferecemos, certamente não vai procurar os nossos serviços. Ser seletivo no público-alvo, já falei aqui também convosco. Não vale a pena querermos chegar a todo lado. É preferível focarmos num só ponto e ser eficaz do que tentarmos chegar a todo lado e não haver eficácia. Muito importante também, a honestidade gera confiança. Não vale a pena dizer que fazemos uma coisa se na realidade não conseguimos que essa situação se concretize. Procurar ser criativo. A criatividade cada vez mais é um ponto decisivo e gera valor acrescentado. E ainda para mais, nos tempos em que vivemos, temos de nos adaptar, mas acima de tudo temos que ser criativos e tentar resolver de todas as formas possíveis. E por último, partilhar desafios e vitórias. Consegui X vendas, vou partilhar com o meu público, vou partilhar com os meus clientes. Consegui um resultado fantástico no ranking nacional, vou partilhar. Eles merecem. Se não fossem eles, eu não estava aqui. Portanto, vamos chamar a atenção. Vamos. E como é que chamamos a atenção? É preciso entender o quê, é preciso entendermos quem nos segue, é preciso entendermos quem se deseja atingir, quem é o nosso público. Nunca se esqueçam, colocarem-se no lugar do público e por alguns instantes responder, questionar-se com sinceridade, olhando para tudo aquilo que tem sido criado. Portanto, se não formos honestos, se não nos pusermos a analisar com olhos construtivos, não vale a pena. Uma das coisas que mais notamos ao nível do marketing digital é a criação de novos termos, novas ferramentas. Ok, são coisas de facto muito importantes, mas não nos vale de nada estar preocupados com todas essas situações se não soubermos argumentar e convencer. Então, para vos mostrar um modelo muito simples e utilizado há mais de um século para vendas, é o chamado AIDA. Então, como podem ver na imagem,
é basicamente um triângulo ao contrário, em que tem 4 letras, A, I, D, A. Começamos pelo A, em que o objetivo passa por chamar a atenção do público. Ok, eu quero chamar a atenção daquela pessoa, certo? Depois passamos para o I, em que devemos construir uma abordagem que crie interesse. Portanto, eu chamei a atenção, mas a atenção não chega. Eu tenho que despertar interesse, eu tenho que conseguir que a pessoa se interesse por aquilo que eu lhe quero mostrar, que eu vou apresentar. Ok, chamei a atenção, consegui mostrar o interesse. Então, o que é que eu quero ativar depois? O que é que eu quero despertar depois na pessoa, no meu cliente? O desejo pelo produto ou pelo serviço. Ok, e o que é que acontece quando nós temos desejo por alguma coisa? Tentamos ter, certo, esse produto ou esse serviço. Então, vamos o quê? Agir. Ou seja, vamos chamar o público para a ação, vamos fazer com que o público haja, com que o nosso cliente haja. E o que é isto do agir? Para nós vender, para o nosso cliente comprar. Ok, aqui de forma muito geral expliquei-vos algumas estratégias para aplicar no vosso dia a dia, algumas delas no digital, outras digital e presencial. E agora vou dar-vos exemplos muito práticos de situações que podem vir a acontecer no vosso dia a dia neste tempo de isolamento social. Então, vou apresentar-vos uma situação e a solução que podem aplicar. Por exemplo, por causa desta pandemia, houve a necessidade de alguns serviços remarcarem ou adiarem situações que tinham agendadas. Por exemplo, um cabeleireiro, uma esteticista, uma consulta, o que for. Então, o que é que pode ser feito para a remarcação do serviço? Emitir um voucher. Para além de não ser necessário a devolução do valor, não é? Porque não vamos estar a devolver o pagamento que já foi feito, pode ser uma maneira de vender mais. Porquê? É que o voucher é útil em qualquer serviço. Num restaurante, numa esteticista, numa frutaria, numa padaria, é sempre útil. O que é importante? Darem uma validade de utilização mais alargada face ao momento que estamos a viver. Isto porquê? Porque se calhar se dermos um voucher com uma validade de um mês ou dois, em algumas situações pode não ser possível de utilizar. Portanto, só termos aqui alguma sensibilidade ao nível da data e vai ser útil, porque não é necessária devolução, e até pode surgir um caso em que através destes vouchers sejam comprados outros, ok? Outra situação, os clientes deixam de visitar a loja. Normalmente, e o que aconteceu ao longo destas semanas foi porquê? Porque a loja fechou. Como é que podemos arranjar uma solução para esta situação? Intensificar a presença por telefone, redes sociais, e-mail e apostar muito via delivery. O que é que isto quer dizer? Takeaway, entregas ao domicílio, loja online. O exemplo que eu vos dei anteriormente, Figueiró dos Vinhos é onde eu resido, sempre fui ao mercado e agora o que é que eu tenho feito? Faço a encomenda de fruta e legumes à quinta-feira e ao sábado de manhã, que era o dia do mercado, a entrega chega à minha casa. Depois da pandemia, se este serviço continuar a existir, eu vou querer. Porquê? Porque estou no conforto do meu lar, porque pago por transferência, não preciso de me estar a incomodar, não preciso de levantar dinheiro, não preciso de carregar sacos. Portanto, as soluções apresentadas e arranjadas nesta fase podem não só ser eficazes agora, mas também servir para o nosso futuro enquanto empreendedores. Uma última sugestão, neste caso, uma última situação: o fim temporário da comunicação cara a cara. Qual é a solução que podemos arranjar para isto? As videoconferências, seja por Zoom, WhatsApp, YouTube, o que vocês quiserem. Os casos em que a comunicação cara a cara termina têm de ser adaptados. Como eu já vos disse, os ginásios estão a dar aulas por Skype, as professoras de yoga dão aulas no Zoom, as escolas estão a dar aulas online, existem testes a ser feitos adaptados ao online. Portanto, o importante aqui é sermos criativos e termos sempre a coragem e a criatividade de ultrapassar a situação. Portanto, nesta sessão ficamos por aqui. Deixo-vos esta frase motivacional para esta fase menos boa que todos estamos a passar. Nada é mais desafiador do que superar uma situação não planeada.
vamos ser criativos, vamos ultrapassar. O hoje, como eu já disse, não é como gostaríamos, mas não vale nada ficarmos à espera que passe. Vamos agir e vamos ser nós a mudar. Espero que tenham gostado e que as minhas dicas tenham sido úteis para o vosso dia a dia. Desejo boa sorte a todos e não se esqueçam, protejam-se.